Ok, a partir de agora está gravando. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Lógica de Programação Java da Universidade do Trabalho Digital. Eu me chamo Oswaldo Souza, sou o professor de vocês e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Pronto, pessoal, ó. Inicialmente eu quero só compartilhar aqui com vocês meio que uma curiosidade, né? Tipo, vocês conseguem até mesmo, como eu disse, programar usando o bloco de notas, né? Por exemplo, qualquer arquivo editor de texto. Ok, vocês vão fazer um arquivo. Você coloca o nome da classe, né? O nome da nossa classe aqui vai ser Olá Mundo. E aí a extensão vai ser .java. Tá? Pronto. Nosso arquivo, ele tá aqui. Lamundo.java. E aí o que é que vai acontecer? Vamos colocar aqui um public class. Tem que ser o mesmo nome do arquivo. Olá Mundo, né? E aí vamos colocar aquele método que nós aprendemos ontem, o public static void main, certo? String args. E aí vamos colocar aqui dentro um string nome. Colocar Universidade do Trabalho Digital. Vamos fazer aqui o system.photowi.out.println, certo? Olá, concatenando com nome. Beleza? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir o terminal aqui, né? Deixa eu só... Pronto. Eu vou abrir o terminal aqui. Ok. E aí, gente, uma observação, tá? Isso aqui só vai funcionar para quem tem o JDK instalado na máquina, tá? Para quem instalou o Eclipse já com a JVM, não vai funcionar direto na linha de comando, certo? Para funcionar direto na linha de comando, você precisa ter instalado algum JDK, tipo o JDK que eu instalei no meu computador é o 11, ok? E aí instalado separadamente, como vocês veem nos vídeos do curso que estão na plataforma. Fala, Carlos, diga aí, qual é a sua pergunta? Pode usar o IDE pelo Android? Pelo Android? No começo do curso, eu acredito que não tenha problema nenhum. Mas quando chegar na parte de desenvolvimento para desktop e web, pode vir a dar complicações, viu? Mas tem como relação quando chegar nessa parte do curso aí, eu fazer tipo no caderno, copiar,
Tem como ou não? Tem Rapaz, como disponibilizar? seria bastante complicado, porque vão ser muitos arquivos, entendeu? Então, Aham. por mais que o projeto final seja simples, e até mesmo o projeto com Javac Swing seja simples, no caderno é muito, muito difícil. Não vou dizer que é impossível, porque enfim, existem vários gênios aí no meio do mundo, mas é muito complicado mesmo, tá? E Mas aí, é, não, ah, continue, por favor. não era porque eu vou não encontrar porque eu tô sem computador, né? Tô só com celular. Eu tô vendo aqui maneiras. Tô só com celular. O máximo que eu posso fazer é fazer a compilação no celular. Tudo bem, meu caro, né? Tipo, a gente vai demorar um mês e meio para chegar na parte que você precisa de fato de um computador. Tá bom. É somente isso mesmo. Certo. Obrigado. Disponha. Então, dando prosseguimento, né? Como eu estava falando, né? Para funcionar na linha de comando, vocês têm que ter instalado o JDK na máquina e ter setado o caminho dele. Geralmente o JDK, quando se instala, ele vai logo para o path. Não tem problema quanto a isso não. Se você tiver instalado só o Eclipse já com a JVM, isso aqui não vai funcionar. Tanto é que se você vai digitar Java --version, e aí a mensagem, ao invés de dar essa mensagem aqui, ele vai dizer que Java não é um comando reconhecido pelo seu compilador, ok? Então pronto, dando continuidade. Eu criei, certo? Um arquivo aqui, olamundo.java, que é esse arquivo, ok? E agora eu vou usar a JVM, né, mais necessariamente o Java Compiler para transformar esse arquivo naquele arquivo que eu disse para vocês que ele é gerado em código de máquina, para mostrar para vocês. Então, como é que eu faço isso? Eu digito o comando javac, né? Primeiro mostrar para vocês que o arquivo está aqui, ls-la, tá ali o arquivo lá mundo Java, javac, olá mundo.java. Opa, é porque aqui é public, né? Não é public, é public, certo? Clear. Olá mundo.java. Pronto. Se não apareceu mensagem nenhuma, foi porque deu certo e o arquivo foi criado aqui, ó, olamundo.class. Se vocês abrirem esse arquivo com o editor de texto, como eu disse para vocês, tá? É uma linguagem que não foi feita pra gente entender. Aí eu fechei. Essa linguagem aqui vai ser entendida pelo seu computador, pela JVM que vai executar o seu programa. Agora você mesmo dificilmente, né, vai conseguir entender isso aqui. Esse aqui é o .class que vai ser executado. Tá certo? Deu até problema aqui de abrir porque ele tem uns caracteres inválidos, ok? Mas aí o que acontece é que se eu rodar esse programa, né, Java Olá Mundo, ele faz justamente o que eu coloquei lá dentro, né? Olá Universidade do Trabalho Digital, ok? Então isso era o que eu estava falando para vocês ontem, que quando você cria o programa, né, Java, o compilador da JVM ele vai criar esse arquivo .class na linguagem de máquina, que não é entendível na nossa linguagem, mas é entendível para os computadores, para JVM. E aí ela vai compilar e trazer esse arquivo que vai ser executado pela JVM
né, que é o que vai tomar essa ação aqui, certo? E aí isso faz com que Java rode em qualquer dispositivo, porque justamente por conta disso, eu tenho um compilador que pega a linguagem humana e cria um binário em cima disso. E aí a minha JVM lê o binário e executa em qualquer dispositivo que ela tenha sido instalada. Tá certo? Então é assim que o Java funciona. Quanto a isso, vocês têm alguma dúvida? Não, senhor. Tranquilo, né? E aí tinha um aluno que estava com problema de instalar o Eclipse. E aí vamos aqui instalar o Eclipse JVM mais Java 17 mais Virtual Machine, né? Que aí é o próximo passo depois do que eu mostrei ontem, né? Eu mostrei ontem, a gente baixou o Eclipse. Você clica 2 vezes e ele vem para cá. E aí você dá um install e ele vai carregar essa barrinha verde, né, que pode demorar pra caramba, tá certo? Ou pode ser bem rápido. Geralmente quando começa a demorar, ele aparece uma barra laranja aqui dizendo: sua instalação está demorando mais do que o esperado. Mas isso é totalmente normal, tá certo? Ó, instalação, the installation process is taking longer than usual. Download origin .eclipse.env.importer.ecore, né? Mas aí, como eu disse pra vocês, isso é super tranquilo, acontece mesmo. Ok? Professor, Oi. ontem eu fiz a instalação e hoje, quando eu cheguei do estágio, eu fui tentar executar e eu comecei a ter alguns erros. Ele não estava conseguindo identificar a máquina virtual, se não me engano. E aí eu achei um tutorialzinho na internet para você pegar aquele caminho binário que até E colocar na variável de ambiente, portal, né? Na verdade, não é colocar na variável de ambiente, é editar um arquivo que tem lá no diretório do aplicativo, que é o eclipse.ini. Aí faz uma edição nele com bloco de notas mesmo, colocando -VM, né, de Virtual Machine, e abaixo dele colocar o endereço, e aí resolveu o problema, não tive mais problema. Paulo, coloca esse vídeo lá no grupo do WhatsApp pro caso de algum colega ter o mesmo problema que o seu, por favor. Sim, senhor. Aí pronto, gente, ó, aqui vai instalar, entendeu? Quando ele terminar essa barra de progresso aí. Não sei se eu vou conseguir abrir outro Eclipse enquanto isso. Esse é o 2022. Meu notebook ele tá ficando bem lentinho já. Eu acho que eu vou formatá-lo. Boa noite. Fala, Rafael. Qual é a sua dúvida? Boa noite, professor. Boa noite. Ontem eu tive dificuldade de assistir a aula, mas agora, como você falou do grupo do WhatsApp, eu não tô ciente desse grupo. Pronto, eu coloquei ontem no chat umas 5 vezes. Se algum colega puder colocar o link para entrar no grupo do WhatsApp, por favor, me faça esse favor. Certo? Pronto, aqui o Paulo Henrique. Muito obrigado, viu, Paulo? Só mais outra dúvida também. Eu tô compilando novos códigos pelo VS Code. Tem algum problema ou tem que usar o... Como eu disse ontem, se você souber usar o VS Code, maravilha. Não tem problema nenhum. Certo? Se o VS Code funciona para você, você é acostumado com ele, você consegue rodar os programas por lá, tranquilo, de boa, né? Agora, infelizmente, se acontecer alguma coisa e precisar de uma configuração extra, né, talvez eu não seja capaz de lhe ajudar. Mas
Se tá funcionando, perfeito. Não tem problema nenhum. Aí, Elisvaldo, professor, não assinei a presença ontem. Elisvaldo, é muito importante a presença, principalmente nesses primeiros momentos, como eu falei ontem, que a gente ainda tá chamando a galera que tá em classificáveis. Então, se vocês forem sair da aula, né, por favor, avisem, tá certo? Por favor, avisem. Eu fiz a chamada no finalzinho da aula. Então, algumas pessoas que saíram antes levaram falta. Fala aí, Carlos, qual é a sua dúvida? Opa, trazendo novamente minha dúvida. É que tô aqui. Tem alguma apostila pra ir acompanhando as Tem, aulas? no portal tem a apostila. No primeiro Lá no módulo. portal, né? Isso. Tá bom. Obrigado. Disponha. Pronto, Elisvaldo. Qualquer coisa, você manda uma mensagem lá no grupo do WhatsApp, tá? Pra eu poder ver. Aí eu não, Elisvaldo apareceu na aula, tava aqui e tal, e aí eu dou a sua presença. Eu vou pegar a chamada e vou colocar a sua presença de ontem lá, você como com a presença de ontem. Então, aqui, gente, esclarecida essa parte, né? Aí vamos voltar aqui pro nosso projeto, né? No nosso projeto nós não conseguimos ver aqueles arquivos .class. Eles são gerados em tempo de execução e tudo mais, e etc e tal. Ok? E aí vamos lá aqui para variáveis e constantes. Eu não quero um pacote novo. Eu quero uma classe nova. Variáveis e constantes, comandos de entrada e saída. Agora marcar aqui para ele gerar um public static void main automático. Certo? Coloquei a apostila no grupo do Zap. Show de bola. Pronto, ali ó, ainda na instalação ele apareceu essa tela perguntando se eu confio, tá, no que vai ser baixado, né, de origem desconhecida. Confio 100% aí, de olhos fechados. A galera pode até estar me hackeando. E aí, pessoal, né, apareceu isso aqui, show de bola, tá funcionando. E aí tá aí o nosso Eclipse 2023-6. Professor, qual que é bom eu baixar? De preferência o mais recente, tá certo? Você baixando o mais recente, ele é compatível com os anteriores. Aí o Eclipse anterior fechou. Ah, porque ele foi instalado. Ô vida. Então vamos lá, Launch. Workspace foi escrito com a versão anterior, continua. Isso pode trazer problemas? Pode. Curso lógica de programação, acho que não era isso. Suites Workspace, Older. Oswaldo, o TD Workspace março não. Foi esse aqui, agosto, novembro de 2023. Launch. Continue. Could not launch. Está atualmente sendo. Ah, já está sendo usado. Pronto, tá aqui. Tá aqui. Perfeito. Então pronto. Certo?
E aí, como eu falei para vocês, né, hoje a gente ia continuar. Para quem estudou C aí, a linguagem de programação C, vai se identificar com algumas coisas agora. Vamos dizer, geralmente eu costumo usar esse exemplo, muito bom. Vamos dizer que eu vou fazer aqui um cadastro, né? Então eu tenho um nome, string nome, ok, Oswaldo. E aí eu falei pra vocês ontem, string não é um tipo primitivo, ele é uma classe wrapper que representa uma lista, né? Um array de caracteres. Oswaldo, aí eu tenho aí int não, né? Float, peso. Eu tô pesando, eu acho que 81 quilos. Tô acima do peso. Ai, desculpa. Ok. Double. Altura. Minha altura é 1,63. Mas como eu sempre digo, para as gatas é 1,65 para dar a valorizada. Char. Tipo sanguíneo. É igual a A. Né? Char. Fator RH. Fator RH igual a positivo. Né? Doador, que é boolean. De sangue igual a true. E aí, gente, ontem nós vimos o print ln, que ele imprime e passa para a próxima linha. Tá certo? Ele imprime e passa para a próxima linha, imprime e passa para a próxima linha. Hoje a gente já vai ver um comando legado do C, que é o printf, né? Então, system, né? Aí apaga aqui o ln e coloca f. Ok? Aí o printf já dá um erro aqui, porque o printf precisa de argumentos. O primeiro argumento que eu vou colocar, e aí eu acho que foi o Paulo que perguntou para mim ontem: professor, o Java tem alguma coisa de template literals? Isso aqui, Paulo, que vem do C, é uma das coisas que mais chega perto ao template literals, tá? Então, nome, 2 pontos, porcentagem S. E aqui eu coloco vírgula, nome. Ok? O porcentagem S serve para eu imprimir strings, certo? O próximo vai ser o peso. Então, printf, vou copiar aqui. Printf. Aí eu coloco peso. 2 pontos. Float é porcentagem F. E aí eu vou colocar o peso aqui e a gente vai ver como vai ficar para depois fazer uma estilização, tanto no peso quanto na altura. E aí eu vou colocar aqui printf também. Altura. Porcentagem F, né? Ou pode ser porcentagem G. E G para double também dá, não tem problema. Mas faltou o inteiro, né? Vamos colocar o inteiro aqui. E aí vamos double e float, né? Int idade. Pessoal falando que eu entreguei a minha idade ontem, tá aqui, minha idade é 35. 36, vou fazer 36 já.
Então, para imprimir inteiro, certo, pessoal? É o porcentagem de idade. E aí vamos aqui. Idade lá em cima tá como peso. Oi? Idade lá em cima tá como peso. Tá como peso. Não, no printf que o senhor fez lá. Ah, é porque Aí, eu copiei peso. tudo, né? Idade. Muito obrigado, Paulo. Então, aqui. Altura, tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo. Espaço. Porcentagem C. Porcentagem C. 2 porcentagem C. Que um deles vai ser tipo sanguíneo. E o outro vai ser fator RH. Ok? Colar aqui. Doador de sangue. Porcentagem B. Doador de sangue. True. Então vamos ver aqui se o resultado desse negócio, né? Vejam aí como é que aconteceu o negócio, tá? Que aí eu falei pra vocês, isso aqui é proposital. Como é que a gente resolve isso? Para quem já estudou lógica de programação com C, sabe que quando eu estou imprimindo algo no console, eu tenho um caractere especial para pular a linha, que é o que o printl faz automaticamente. O printf não faz. Qual é o caractere especial para pular a linha? É contra barra N. Contra barra N. Contra barra N em todos. Ele vai pular a linha e jogar o carrier para a próxima linha. Certo? Aqui. Ainda tem algum problema. A gente vê aí que os tipos de float double estão com muitas casas decimais após a vírgula. Digamos que eu só queira duas, né? Então, mais uma vez, isso também é do C. É só colocar um ponto 2F. Ponto 2F. E aí, quando eu rodo de novo, já tá editado. Certo? Então aqui já fica bem mais organizado do que da primeira vez. E aí, gente, esse aqui é o printf. Certo? Alguém tem alguma dúvida com relação a ele? A exemplo da linguagem C, o contra barra T também tabula? Tabula, tabula sim. Contra barra T, tabula. Contra barra T. Né? Todos esses comandos especiais que tem no C, eles são legados para o Java. Certo? Mais alguma dúvida? Pode explicar o boolean de novo. Certo, Guilherme. O boolean, como eu disse para você, ele pode ter dois valores, verdadeiro ou falso. Só isso. Né? E então, qualquer coisa que retorne verdadeiro ou falso, né, pode ser associado a uma variável do tipo booleana. Que o booleano é justamente isso. Para a gente fazer comparações lógicas. Mais alguma dúvida?
Não. Como realizar cálculos simples? Ainda não, Guilherme, ainda não. A próxima coisa que eu vou explicar agora é sobre os comandos de entrada, né? Pode ser que seja hoje que eu fale dos operadores, sim. Provavelmente eu comece hoje e termine no sábado, tá certo? Então vamos lá. Os comandos de saída a gente já viu, né? Nós já vimos aqui. Esses comandos de saída, que é o println, o printf e o print. O print, gente, tem a mesma função do println. A única diferença do print para o println é porque o println ele sempre imprime e passa para a próxima linha. E o print não, ele só imprime e continua na mesma linha. Tá? Então é a diferença. Println imprime e passa para a próxima linha, o print só imprime, e o printf você consegue usar aí esses comandos especiais para você colocar as variáveis no lugar de ficar concatenando, tá certo? Então vamos lá agora para os comandos de pro comando de entrada, né? Provavelmente eu falo de 2 hoje. O comando de entrada, deixa eu ver aqui se eu faço uma outra. Deixa eu só fatorar comandos de saída. Deixar aqui só de saída. Ele vai dar um erro. Por que ele vai dar o erro? Porque o nome da classe precisa ser o nome do arquivo, que nem no exemplo que nós fizemos. Aí no caso aqui é só eu renomear. Renomeei, tá tudo certo. O erro some. Aí agora o comando de entrada. Comando de entrada com scanner. Fazer o public static void main aqui na mão. Public static void. Eita, static é minúsculo. Void main string args. Professor, por que é que precisa fazer isso todo o tempo? Para criar para criar intimidade com a linguagem, para você criar fluência com a intimidade, fluência com a linguagem, né? Intimidade com a linguagem. Então, tipo, se você for fazendo as coisas automaticamente, deixando que a sua IDE faça o código por você, vai ficar difícil de você criar esse costume de usar a linguagem, tá certo? Então, digamos aqui que agora eu tenho uma string nome, que vai ser uma string vazia. E eu quero imprimir esse nome, só que eu não quero imprimir algo que já foi feito. Eu quero eu mesmo, Osvaldo, poder digitar alguma palavra e que seja imprimida aqui. Impressa, né? Impressa. Então, como é que eu posso fazer isso? Primeiro eu vou criar um objeto do tipo scanner. E aí, a gente estava usando o system out. Agora a gente vai usar o system.in. Porque eu quero colocar a informação aqui dentro. Tá certo? E aí o scanner ficou vermelho. Por quê, professor? Porque scanner ele já não faz parte do pacote JavaLang,
que é o pacote que vem as classes básicas do Java. Ele já faz parte de um pacote adicional. E aí por isso que ele está dando erro, porque o meu compilador não consegue achar. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar um Ctrl Shift O, ou eu tenho que colocar o cursor aqui em cima dele e importar scanner do Java Util, tá? Importe scanner do Java Util, ou simplesmente segura o Ctrl Shift e aperta O. Aí pronto, agora ele colocou o leitor ali, certo? E aí eu vou fazer o que? Eu vou fazer que assim que eu achar, pronto, tá aqui a seta. Eu vou fazer que nome seja igual a leitor.next. E aí vamos lá. Vamos rodar o programa para ver o que acontece. Não aconteceu nada, certo? Vou digitar aqui Emanuel. Apertei Enter. Olá, Emanuel. Ok? E aí, tipo, ficou esquisito, né? Então eu vou fazer o que? Eu vou colocar um system aqui em cima. System.out.println. E vou colocar digite seu nome, né? Aí agora vai fazer o que? Apareceu. Digite seu nome. Meu nome é Osvaldo. Olá, Osvaldo. Ok? Aí eu vou melhorar esse código aqui. Vamos refatorar. Vamos tirar isso daqui. E vou colocar a criação aqui na hora da atribuição. Quando eu atribuo, eu já coloco o valor lá dentro. E aí, vou colocar aqui também system.out.println. Digite sua idade. E aí eu vou colocar aqui int idade igual leitor.nextInt, certo? O next ele vai pegar uma string de caracteres. Se eu tô querendo um inteiro, eu coloco next int. Se eu quero por exemplo, um caractere, next char, você vai ver que o objeto scanner ele tem vários métodos, ó, next int, next byte, next short, né? Find all, então ele tem vários next, ó. Next, né? Tem o next, next big decimal, next big integer, boolean, double, float, line, long e por aí vai. Certo? Como é inteiro, eu quero next int. Pronto. E aí aqui eu vou colocar olá Osvaldo, espaço, você tem, né, idade, anos de idade. E aí vamos lá, executar. Digite seu nome, Osvaldo. Digite sua idade, 36. Olá, Osvaldo, você tem 36 anos de idade. Então, galera, tranquilo até aqui? 15 minutos, Lucas. Quando faltar 5, por favor, me avisa para eu trocar de meeting, tá? Então, pessoal, tranquilo até aqui? De boa? Vocês têm alguma dúvida sobre a classe scanner do Java Util? Olha o import lá em cima, ó. Java Util Scanner. Tudo tranquilo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe posso, sim. Tudo tranquilo. Show de bola, Paulo. Então vamos explicar o código de novo.
Aqui em Scanner eu estou criando um objeto que vai ler as informações para mim. A linha 11 e 15, elas não têm efeito nenhum. É só para mostrar a mensagem aqui para a pessoa não ficar perdida. A linha 13, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando uma variável do tipo nome e eu estou dando a ela o valor do que for digitado no console. Tá? Esse comando aqui vai fazer o meu programa esperar por algum valor que terá de ser digitado no console. Quando esse valor for digitado no console e apertado Enter, pressionado Enter, aí ele vai para essa linha aqui, que vai imprimir a outra mensagem, e aí o meu programa para de novo para esperar um novo valor ser impresso no console, ser digitado no console. E aí esse valor, quando for digitado no console, ele vai ser associado à variável idade. E aí quando eu digito esse valor, aperto Enter, ele vai para a próxima linha, onde ele imprime tudo. Professor, uma dúvida. Oi. Lá em cima, lá quando o senhor setou lá para ele receber um inteiro, né? Aqui. Aí na linha string, perdão, não, na linha string aqui, string nome, ponto leitor next. Caso o usuário digite um valor diferente de uma string, o programa retorna um erro, trava, o que acontece? Esse next vai ser o seguinte: quando você digitar um número, ele vai entender que o seu número, que foi uma pergunta semelhante à do Guilherme aqui. Quando você digitar um número, ele vai entender que o seu número é uma string. Então ele vai colocar o seu número como se fosse uma string. E aí o que é que acontece, né? Prosseguindo. Já no caso do int, ele está esperando um inteiro. Digite sua idade. Se eu digitar uma string, ele vai dar um exception. Input mismatch exception. Ele vai dizer que ele estava esperando uma string e veio. Ele estava esperando um inteiro e veio uma string. Né? Ele vai dar uma exceção. Ok, Guilherme? Ok, Paulo? Muito obrigado. No caso de string pode ser next ou next line, tá certo? E aí no caso dos outros é isso aí que você digitou, Guilherme. Ok? E agora vamos aqui para fazer uma nova classe. Comando de entrada. Ali foi scanner, aqui é IG, interface gráfica. Menino, faz tanto tempo que eu não faço isso. Na mão, porque geralmente eu uso o Windows Builder para fazer esse tipo de coisa. Mas vamos lá, ver se eu consigo fazer. Então, string nome é igual JOption pane ponto, né? Não é JOption pane, JOption pane ponto, porque não aparece nada. Panel. Era pra aparecer um show, mensagem e tal. Vamos ver aqui. Vamos atrás de uma documentação. JOption pane show message. Show não, né? Input dialog.
Vamos nesse MK Kyong aqui, né? String JOption Pane tá. Acho que o meu não tá aparecendo porque tem que adicionar no module info. .show input dialog. Professor, você colocou JOption Panel e é só Pane. Não, era só pane mesmo. Eu tinha colocado pane e não tinha dado do mesmo jeito. Digite. Professor, 5 minutos. 5 minutos, ok. Muito obrigado pelo aviso. Google Meet. Nova reunião. Iniciar reunião instantânea. Ok. Vejo vocês no próximo Meet, galera. Quem puder colocando lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Pro pessoal entrar também, por favor. Coloque lá. Permitir todo mundo. Ativar a câmera. Rapaz, o resfriado tá tão forte que quando liga a luzinha da câmera, ela dói na minha vista. Ai, Jesus. E o senhor tá tomando alguma coisa aí pra melhorar isso aí? Eu tô me alimentando bem, né? Eu tô tomando muita água, descansei, não fui pro trabalho hoje porque eu tava com a garganta inflamada desde ontem já, né? Eu não sei se vocês perceberam que ontem eu mal tava podendo falar, né? Mas tô melhorando gradualmente. E aí vamos lá. Aqui, né? Create JOption Pane. Pronto. Era isso que eu queria ver. Só esperar, porque éramos 30, né? E aí esperar o restante entrar para eu mostrar para vocês o que é que tava errado. Enquanto isso, cadê, menina? Eu tava vendo ele aqui agora, ele não tá mais. Vixe, sumiu. Que eu ia perguntar se ele tinha visto a parte que eu instalei o Eclipse. E foi justamente ele que saiu da cal. Então, né, tipo, quem não vi essa parte agora, assista na aula gravada, tá certo? Porque isso é uma informação muito importante. O que é que acontece aqui? O Java, o meu projeto não é o Java. O meu projeto não está reconhecendo o Javax Swing. Por quê? Né? Por que ele não está reconhecendo? Porque ele tem foi criado no Java, eu acho que foi a partir do Java 14 ou foi do Java 11 que criaram uma maneira de proteger os projetos de vocês. Porque o Java ele tinha uma falha de segurança, tá? Que a pessoa poderia pegar, ter acesso a todas as suas variáveis, todas as suas constantes, todos os valores dela. Aí foi criado esse módulo aqui, ó, module info, tá?
E aí esse módulo ele foi criado justamente para você dizer o que você permite ou não que seja visto dentro do seu projeto. O Javax Swing é uma dessas coisas. Então o que é que acontece? Para ele poder ser visto aqui, e esse era o motivo do problema, tá? Você tem que vir aqui e aí ele vai dar as opções e aí você vai ter que colocar o Java Desktop dentro do módulo Info, que é essa opção aqui que a mãozinha está em cima. Quando você clica nela, tá? Ele vai colocar aqui no módulo Info Java Desktop, ok? E aí ele já adicionou ao seu projeto e o erro já saiu daqui. E aí quando eu clico no JOption Pane, já vai aparecer todos os métodos que eu posso usar, né? Coisa que não aparecia antes, porque ele tava bloqueando, tá certo? Vou mostrar a tela do módulo Info aqui de novo. Essa aqui, Guilherme. Essa é a tela do módulo Info. Tá, esse módulo aqui é o que leva o que você permite ou não que seja colocado dentro do seu projeto. É como se fosse um gateway. Alguma dúvida com relação a isso, galera? Fala, Antônio Carlos. Tem a aula gravada de ontem? Tem sim, ela já está no portal. Obrigado. Disponha. As aulas gravadas, elas ficam no lugar do Meet. Quando vocês entram a primeira vez, é o link que te traz para cá, pro Meet. Aí o que é que acontece? O professor Oswaldo faz o upload, grava durante a aula, faz o upload dessa gravação para o YouTube e depois troca o link do Meet que estava lá no portal pelo link do vídeo no YouTube. Beleza, pessoal? E aí pronto, agora que eu já adicionei o meu Javax Swing, né, Java Desktop todinho no módulo, certo? Eu já posso usar aqui o JOption Pane. Pronto, chamei o JOption Pane, ele vai capturar, que a gente já vai ver isso aí, ó, quando você roda o projeto, ele vai mostrar essa caixinha de diálogo aqui, ó. Digite seu nome. Ok? E aí ele vai capturar o dado que você vai colocar lá dentro e vai associar a variável do tipo string nome. Tanto é que eu não vou imprimir no console. Eu vou imprimir no JOption Pane, show, não é confirm, é message dialog, certo? Ele não vai ter nenhum parente e a mensagem que ele vai mostrar é olá, mais nome, certo? Então aqui digite o seu nome, Oswaldo, aperta OK, olá Oswaldo, beleza? Alguma dúvida até aqui? Professor, qual foi o nome lá que o senhor adicionou, hein? Depois do J é 0 ou O? É O, é JOption. O nome que eu adicionei lá foi esse Java Desktop. Java Desktop, né? Isso. Que Só que assim, funcionou, mas ele botou Javax Swing antes. ele colocou Javax Swing. Foi antes. Aí funcionou. Ah, se funcionou tá tudo certo, né? Beleza. É porque assim, eu acho que o desktop ele já traz o swing todinho e com outras classes também.
Pronto, aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar a idade também. Int idade é igual JOptionPane ponto show input dialog, né? Só com a mensagem. Digite sua idade. Aí o que é que acontece aqui, pessoal? Tá dando erro. Por que que tá dando erro? Porque todo dado que vem de um componente gráfico, ele vai vir em forma de string, tá? Ele vai vir em forma de string, né? Não é string, é string, ok? Mas eu falo portuguesado mesmo, string. A gente não tá nem em Londres. E aí, ele tá dando um type mismatch. Cannot convert from string to int. Ele está dizendo que não consegue converter de int para string. Como é que eu faço para resolver isso? Eu vou usar a classe wrapper de int, que é o integer. Integer ponto deixa eu ver aqui, não, parseInt. Não estava lembrando o nome do método de jeito nenhum. Integer.parseInt. Pronto. E aí agora ele pega tudo que ele recebe aqui e transforma em um inteiro, tá? A mesma coisa vai acontecer da pergunta anterior do Guilherme. Ele vai tentar transformar o dado que ele recebeu no inteiro. Se ele não conseguir, por algum motivo, por exemplo, se a pessoa digitou por extenso, aí ele vai retornar um erro de type mismatch de novo. Tem idade anos de idade. Então vamos lá executar. Digite seu nome, Oswaldo. Digite sua idade, 36. Olá, Oswaldo, você tem 36 anos de idade. Perfeito? É possível usar o Visual Studio ou o Visual Studio como IDE de Java? Lucas, é possível sim. Tá certo? Com certeza eu acredito que você vai ter o mesmo resultado que eu tive se você usar o Visual Studio aqui. A única diferença do Visual Studio pro Eclipse é só algumas configurações. Repetir a parte de idade. É porque é o seguinte, Guilherme, tudo que vem do JOptionPane vai vir em forma de string. Tá? Tudo que vem do JOptionPane vai vir em forma de string. Então, o Java, você não pode. Ele é fortemente tipado. Desculpa, era para eu ter falado isso ontem. O Java é uma linguagem de alto nível. O que isso significa? Significa que você não precisa conhecer de hardware para poder usar o Java. Justamente por causa daquilo que eu mostrei no começo da aula. A gente tem um compilador que vai pegar o seu código na linguagem humana e vai transformar em bytecode para a linguagem de máquina. Então, o compilador que tem que entender de hardware. Então, você não precisa entender, você só precisa saber programar. Isso faz do Java uma linguagem de alto nível. E ela é fortemente tipada.
O que isso significa? Significa que na criação das minhas variáveis, tá? Eu digo qual é o tipo, né? Tipagem. Eu digo qual é o tipo que vai ter aquela variável. Tipo, esse nome aqui, ele vai ser do tipo string. A idade vai ser do tipo inteiro. Então, você sempre define qual vai ser o tipo da variável. E durante a execução do programa, esse tipo nunca vai mudar. Tá certo? Uma vez que você atribui o tipo de uma variável no Java, enquanto o programa estiver em execução, o tipo nunca vai mudar. Beleza? Aí o que é que acontece? A minha variável idade é do tipo inteiro. Que nós vimos ontem, o tipo primitivo inteiro recebe números inteiros de tanto a tanto. Só que o que é que acontece? O JOptionPaint, ele não retorna um inteiro. Ele retorna uma string. Uma string, né? Eu vou chamar de string. Ele retorna uma string, né? Então vai dar problema. Por quê? Porque o JOptionPaint está retornando um string e a minha variável está esperando um inteiro. Então é a mesma coisa que você, Guilherme, comprar de mim uma maçã e eu chegar com uma pera para você. Você vai olhar para mim, ué, eu comprei uma maçã, né? Ou então você comprar de mim uma uva, um suco de uva, e eu chegar lá com uma uva, né? Que aí vamos lá, você comprou o suco de uva de mim, e aí eu cheguei, toma, Guilherme, esse cacho de uva aí. Aí você vai dizer, não, Oswaldo, isso aí eu comprei de você, eu paguei por um suco de uva. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou usar um uva ponto parse suco para transformar a uva em suco. E assim ela ser compatível com o suco de uva. Entendeu? É desse jeito que acontece. A variável estava esperando um tipo, o JOptionPaint estava retornando outro, e eu tive que usar um método para poder pegar essa string e transformar no tipo inteiro. Beleza? E aí o que seria esse null? Onde é que deu null aqui? Ah, esse null aqui, pronto. Esse null é porque é o seguinte, quando você está montando uma interface gráfica, é um conjunto de componentes, tá? Esse JOptionPaint Show Message Dialog, ele vai estar atrelado a uma janela. E aí esse primeiro componente aqui, eu digo a qual janela ele está atrelado. E aí quando eu passar uma janela, aí ele vai aparecer no centro daquela janela. Se eu coloco null, aí ele aparece no meio da tela. Tá certo? Mais alguma dúvida? Dou-lhe uma. Tudo certo até aqui. Show. Então pronto, né? Tipo, já passamos aí dos comandos de entrada, dos comandos de saída, dos tipos primitivos, tá? Falei desse parse aqui, né? Que tem um nome. Cada um deles tem um nome, mas eu não tô lembrado no momento. Que há duas maneiras de você fazer esse parse, tá? Esse parse, ele pode ser feito assim, tá? Por exemplo, vou voltar lá nas variáveis e constantes. O que é que acontece? Como eu estava dizendo para vocês, ó. String número é igual a
35. Ele vai dar um erro. Por quê? Porque estava esperando um string e eu dei um número. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que chamar aqui a classe wrapperString ponto, deixa eu ver, value of, e aí eu vou passar esse 35 aqui pra dentro. E aí ele pegou, né, e vai transformar esse número 35 na string 35. Se eu estiver esperando o contrário, se eu estiver esperando um int número 2 igual a 35, vai dar um outro erro. Por quê? Porque ele está esperando um inteiro e eu estou fornecendo um string. Aí tem que fazer do jeito que eu disse para vocês. Integer ponto parseInt, e aí eu passo aqui a minha string. Beleza? E aí alguém quis falar alguma coisa. Que eu ia perguntar ao senhor, no caso do float, seria float parseInt float? Se fosse float, né, tipo, se eu tenho aqui float número 3, né, igual a 49, então eu tenho que chamar a classe wrapper de float, que é float maiúsculo, ponto parseFloat. Ok? Agora digamos que eu tenho um número inteiro, número 4 inteiro, certo? E aí, esse número é inteiro, mas eu tô passando um número do tipo float, né? Um número aqui de ponto flutuante, tá? Ele vai dar um mismatch, type mismatch, não consigo converter float para inteiro, certo? Aí você tem que fazer um cast, que foi o que eu fiz ontem também, tá até aqui em cima, ó. Para fazer esse cast é só você colocar aqui entre parênteses e colocar o tipo que você quer transformar. Aqui, tipo inteiro. Aí agora ele recebe. Então tem esses tipos de transformação aí, tá? Quando é que eu uso de cima e quando é que eu uso de baixo? Esse de baixo, gente, só é possível de ser usado quando os tipos têm um relacionamento entre si. Por exemplo, int, float e double, short, long, são todos números, tá? Mas eu jamais conseguiria pegar aqui int número 05, né, pegar aqui uma string 98 e colocar aqui né, um int para transformar essa string em número. Eu não conseguiria fazer isso. Esse tipo de passe só funciona quando os tipos têm um relacionamento entre si, tá? Quando é, por exemplo, de uma string para um inteiro, então tem que ser desse jeito aqui. Inteiro para string tem que ser desse jeito aqui. Agora, quando eu tô falando de long para short, desde que não, né, por exemplo, vamos lá, short número 5 igual, né, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 12 aqui, colocar um L de long, né? Aí, eita.
Aí vou colocar aqui um short. Pronto. O que é que ele vai fazer? Porque, tipo, obviamente, esse número aqui, vocês sabem que ele extrapola, tá? A gente viu ontem que ele extrapola o limite do short. O short não é um número tão grande assim, ele extrapola o limite do short. Então vamos imprimir para ver o que é que sai dele. Número 5. Aí coloca aqui, número long. Ok. Vocês veem que ele diminuiu o número, tá? E vem um valor tipo 16.370 e 6, né? 16.376. Ok? Ele já perdeu, como é que eu posso dizer? Ele já perdeu a precisão do número. Por quê? Porque eu enfiei um long dentro de um tipo short. Então você perde aí precisão, tá certo? Mas eu consigo fazer esse cast porque os dois tipos têm um relacionamento entre si, tá certo? Precisa toda vez que vou usar o JOption Pane. Sim, Guilherme, toda vez que você for usar o JOption Pane, você vai ver, a gente vai ver que quando nós formos colocar o banco de dados dentro do projeto, também vai precisar liberar o banco de dados para ele ser reconhecido pelo projeto e várias outras coisas, tá? Inclusive, o nosso curso a gente aborda, e eu já vou falando para vocês desde o início, o nosso curso, né, tipo lá no início estávamos fazendo o projeto com o JavaFX. Só que o que é que aconteceu? Os alunos estavam, né, tendo muita dificuldade de fazer o projeto com JavaFX. Por causa de quem? Por causa desse rapaz aqui. Porque no JavaFX você tem que, como é uma tecnologia que não é do Java, muita coisa que a gente vai usar são bibliotecas de terceiros, então você tem que ficar colocando várias permissões dentro do módulo info e isso confundia muito o pessoal. E aí por isso que a gente mudou de JavaFX para o Window Builder. Justamente porque esse curso é rápido, não tem muito tempo para a gente discorrer de algumas coisas. Então não dava tempo de ajudar todo mundo, cada um com seu projeto, né? Que a galera tinha muitos problemas por causa dessas configurações. Aí eu mudei para o Window Builder, que é mais simples, é mais fácil, tem um passo a passo, faz de boa e pronto, tá? Mas tudo que a gente for adicionar no projeto tem que colocar aqui para liberar no módulo info, senão o seu projeto não enxerga aquelas classes, tá certo? Quando nós estivermos trabalhando com Maven, a gente não vai precisar mais disso, porque o Maven já faz todo o tratamento das dependências, certo? Mais alguma dúvida? Deletei o meu. Não, senhor. Aí é complicado, Paulo. Aí é complicado. Daí pega de volta. Pega de volta. É só criar aqui módulo info, -info.java. Ok. E aí vamos começar aí os operadores. Classe operadores. Ok?
E aí, gente, o Java tem vários operadores, assim como todas as linguagens, é padrão ter esses operadores. Vamos começar com os operadores unários. Operadores unários. Os operadores unários, um que a gente viu muito é o operador unário de atribuição, né? String, nome igual TD. Pronto. Esse igual aqui é um operador unário de atribuição. Não confundir com o operador comparativo de igual, tá? Isso aí a gente vai ver mais na frente. Nós temos também o operador unário de incremento e decremento, pós-incremento, pré-incremento, pós-decremento, pré-decremento. Né? Como é que funciona isso? Por exemplo, vamos lá. Eu tenho... Ok, eu acho que eu não consigo usar direto no número. Não consigo usar direto no número. Eu tenho que fazer a variável aqui, string não, menino. Int, número. Coloco aqui um valor nele. Número, mais. Pronto, esse aqui é o operador unário de pós-incremento. O que é que ele vai fazer? Ele vai aumentar a minha variável, o valor da minha variável em 1. Tá? Ele vai aumentar o valor da minha variável em 1. Só que tem um pequeno detalhe, né? Qual é o pequeno detalhe? Aqui, ele colocou 30. Esse é o pequeno detalhe. Como eu coloquei o mais depois, né? Que é um pós-incremento, então ele vai fazer tudo que tiver nessa linha. E por último, ele incrementa o número. Então, se eu colocar aqui a mesma coisa, então aqui embaixo o número será 31, tá? Esse é o pós-incremento. Pós-incremento. Nós temos o pré-incremento. O pré-incremento é quando você coloca o mais antes. Então, antes de executar qualquer coisa nessa linha, ele já vai fazer o incremento, tá? Aqui, ó. Ele já fez o incremento antes de executar qualquer coisa nessa linha. Então, o pós, ele executa tudo na linha e depois que passa para a próxima linha, que ele incrementa, e o pré, a primeira coisa que ele faz é incrementar. Pronto, prosseguindo, certo? Se você trocar mais por menos, então você tem o decremento, que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só muda o sinal de mais para menos. E aí o que que acontece? Você pode fazer também... Ah, professor, mas eu não quero adicionar só 1. Eu quero adicionar 10. Como é que eu faço isso? Você faz isso da seguinte maneira. Número mais igual 10. Certo? E aí ele vai ser 40. Se eu colocar o mais igual 10 aqui, o que é que vai acontecer? Ele mostra já, tá? Diferente do pós-incremento, ele já me dá o resultado. Ele não espera executar tudo que está na linha para depois fazer isso, não. Isso só funciona com mais, professor? Não. Funciona com o menos, funciona com o vezes, funciona com a divisão. Então funciona com qualquer um desses, tá? Por exemplo, dividido igual a 10 vai retornar 3.
Então esses são os operadores de pré e pós incremento e decremento. Tá certo? Alguma dúvida com relação aqui? Professor, eu tenho um problema de compreender assim, a real necessidade de utilizar um ou outro. Porque Pré e pós? Pré e pós, eu não consigo compreender, assim, já há um tempo atrás eu estudei lógica de programação em C, com C. E aí a gente aprende esse conceito do pré-incremento, pós-incremento, pré-decremento e pós-decremento. E eu não consegui achar uma utilização assim na prática. Fala assim, neste caso só o pré-incremento que funciona, neste caso só o pós-incremento que funciona. É porque depende muito da sua regra de negócio, entendeu? Digamos que você quer fazer isso e quer o número antes dele ser acrescentado. Tipo, vou mostrar o número, vou acrescentar. Só que eu quero mostrar o número antes dele ser acrescentado. Aí você faz o pós. Né? Quero fazer uma operação, por exemplo, deixa eu ver, é tudo uma questão de precedência, entendeu? Tipo, se você colocar o pós, a precedência dele vai ser a última. Então ele vai fazer todos os cálculos matemáticos e por último ele incrementa. Se você colocar o pré, a precedência vai ser a primeira. Então é tudo uma questão de precedência, era assim que eu estava falando? Professor, Oi. Dando um exemplo aqui, por exemplo, se você quer os 10 números anteriores e os 10 números posteriores, né? Então, um você faria decremento e o outro usaria para essa situação. Precisa saber os 10 números anteriores e os 10 pós de um número que você informou, por exemplo. Seria um uso prático, né? Depende, mas por aí. Outro exemplo que poderia ser usado seria para contar linhas, né? Então, Exato. para numerar linhas seria bem interessante, né? Porque eu quero que comece a partir do 10, então ele já seria bem viável. Assim, Paulo, geralmente é usado pós-incremento, e já que eu vejo a sua pergunta, Carlos, ele é usado o pós-incremento justamente para não atrapalhar nenhuma operação matemática que esteja havendo naquela linha. Tá? Você está fazendo um loop e a gente vai ver isso em loop, né? Quando a gente tiver em estrutura de repetição. Você está fazendo uma estrutura de repetição, tem um contador e não quer que o incremento daquele contador estrague algum cálculo matemático daquele laço. Então você coloca um pós, porque aí ele vai fazer todos os cálculos e depois ele incrementa. Mas fale aí, Carlos, qual é a sua pergunta? Não, era justamente isso aí que tava falando aí. Tipo, uma problemática de 0 a 100 e existem quantos 9? Aí ele vai ter que ir incrementando. Exatamente. Justamente isso mesmo. Tá certo? Fala, Carlos. Ok, turma, obrigado, viu? Sem querer. Tudo bem. Né? Então, os operadores unários são todos esses operadores. A gente chama de unários por quê? Porque é só um operador, né? Então, eu acho que, como tem mais e menos, não dá nem para ser operador unário. Geralmente, o operador unário é esse igual aqui. Outro operador unário, nós temos o operador unário de negação. Por exemplo, boolean. Verdadeiro igual a true. Pronto, aqui verdadeiro igual a true. E aí eu vou imprimir verdadeiro. Pronto.
Isso aqui é incremento pós-decremento. Eu acho que não dá nem pra gente chamar de operador unário. Aqui, ó, true. Se eu colocar o operador unário, né, aqui de negação, o que que esse operador unário faz? Ele inverte, né, esse operador unário, ele inverte o valor lógico desse negócio, né? Então, o que era verdadeiro fica falso e o que era falso fica verdadeiro. Então, ele é um operador unário também. Operador unário porque é só um caracterezinho que vai fazer a diferença. Tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? E aí é o seguinte, tá faltando uma pessoa saiu. Pessoal, é o seguinte, eu vou parar de gravar agora a chamada de hoje, porque, tipo, foram chamados alguns alunos novos e eu não recebi a folha de presença nova. Então a chamada de hoje nós vamos fazer no Google Docs, tá? Então eu vou parar de gravar, né? Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, se tiver alguma pergunta, a hora de fazer é agora. Se não tiver, aí eu vou parar de gravar, vou abrir o Google Docs, vou mandar o link aqui no chat do Meet e aí vocês vão colocar o nome de vocês lá para assinar a presença, tá certo? Então, com relação à aula de hoje, posso colocar um vídeo de ajuda pro pessoal, tabela verda? Com certeza, Paulo. Pode colocar lá no grupo do WhatsApp lá, por favor. Guilherme, eu sempre vou fazer o possível para colocar a aula no mesmo dia. Às vezes vai estar muito corrido para mim, às vezes vai estar muito puxado. Nesse caso aqui que eu tô terminando um pouquinho antes, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, aí eu já uso esse tempinho extra que eu tenho para colocar lá no YouTube logo, para poder colocar no portal para vocês verem, tá certo? Mas assim, eu sempre faço o possível para colocar a aula no mesmo dia, ok? Senão, geralmente eu coloco no outro, tá? Mais alguém tem alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então nesse curso vamos ver com certeza, tem 2 semanas, 6 aulas. Agora, antigamente eram 4 aulas. Então agora são 6 aulas, são 2 semanas, 6 aulas só de orientação a objeto. Tá certo, Guilherme? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, pessoal? Show! Acho que não. Então vou parar aqui a gravação.